Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre os rescaldos do fechamento do terceiro trimestre de 2024, normalmente daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com elas, como por exemplo o Banco Pai, o Banco Mercantil, o Banco do Estado do Espírito Santo, se correlacionam com empresas que fazem parte aqui da carteira e que também tiveram seus resultados apresentados. Nós vamos dar uma olhada de forma geral para entender melhor essas três opções pagadoras de proventos que nós temos na nossa bolsa de valores e verificar se algum desses bancos se encaixaria para ingressar aqui na carteira aberta do canal. Semana que começa com o mercado um pouquinho mais otimista. A gente pode ver aqui pelo relatório Focus. Ele é do dia 22 de novembro de 2024, ele sai na sexta-feira, mas ele é publicado na segunda-feira e normalmente a gente traz aqui no canal e debate um pouquinho bem rapidamente como o mercado está se sentindo. Então, se na semana passada eles tinham uma ideia de inflação para o fechamento de 2024 na casa de 4,64% no IPCA, agora eles deram uma regredida aqui suave para 4,63%, então tem um olhar um pouquinho mais otimista. A taxa Selic, no fechamento do ano, eles acham que ela fecha a 11,75 ainda, mas veja que com relação ao dólar existe um otimismo, que o dólar feche a 5,70. Atualmente o dólar está oscilando aí perto dos 5,80. Vamos dar uma olhada como é que isso pode acabar fechando, né, por conta do encerramento do exercício. Já no PIB, eles ainda dão uma melhorada aqui. Estava semana passada 3,10% de crescimento e agora 3,17%. Só que a gente sabe, né, que esse PIB está crescendo pelo artifício da dívida e não pelo desenvolvimento do país. Então, vamos ver, não o que vai acontecer para o fechamento do exercício, que deve ficar nisso aí mesmo, mas principalmente o que pode ocorrer nos anos seguintes, já que algumas medidas econômicas do governo precisam ser tomadas. Naquilo que diz a respeito ao que nós vamos abordar hoje, vamos falar de um dos bancos aqui, vamos começar pelo Banco Mercantil. Esse aqui é o resumo do resultado do terceiro trimestre de 2024, com base no IFRS. Então, alguns destaques aqui. O lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses totalizou 514,1 milhões. Está muito próximo desse valor, na verdade, o acumulado do exercício dos primeiros 9 meses desse ano. Aqui, no total de ativos, 24 bilhões em ativos, o patrimônio líquido em 1.960 milhões. Eu conferi agora há pouco. Esse resultado do lucro líquido vai espelhar bem o que aconteceu nos últimos 3 meses, onde o lucro líquido chegou a 547 milhões, e é o valor que nós vamos transportar para fins dos nossos cálculos quando olharmos para os dados fundamentalistas. O total de receitas, 4,2 bilhões, quase 4,3. Total do caixa aqui em quase 4 bilhões. E aqui embaixo, nós vamos dar uma olhada aqui, nos destaques para o Banco Mercantil. O índice de Basileia, em 30 de setembro, foi de 16,8, lembrando que a recomendação do Banco Central é de 11%, ou seja, aquele valor que, conjuntamente com o que é concedido em empréstimo, faz parte do banco, porque numa eventual corrida para retirar recursos, para quem está emprestando para o banco, ele tenha a disponibilidade. A carteira de crédito ampliada totalizou 16,5 bilhões, um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e aqui está se referindo ao terceiro trimestre. O banco atua em 3 linhas de negócios principais: o financeiro, intermediação de seguros e negócios, intermediação de seguros e negócios e marketplace. Olhando para as demonstrações financeiras, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, o Banco Mercantil, também aqui relativo ao terceiro trimestre, o Banco Mercantil apresentou resultado robusto no terceiro trimestre de 2024, com o lucro líquido de 547 milhões, que eu falei agora há pouco. Um crescimento expressivo de 102% em relação ao mesmo período de 2023, os primeiros 9 meses aqui no caso. O banco demonstrou forte desempenho operacional, impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito e pela gestão eficiente dos recursos. Nós vamos dar uma olhada mais um pouquinho sobre isso. Teve aqui uma excelente lucratividade, que nós vimos em relação ao lucro líquido, crescimento de carteira de crédito, que nós vimos também no crescimento, solidez patrimonial, índice Basileia 16,8, nós acabamos de ver, qualidade dos ativos, o índice de inadimplência superior a 90 dias, permaneceu controlado em 2,9%. A gente gosta muito quando fica ali em torno dos 3%, ficando abaixo dos 3%, então melhor ainda. A eficiência operacional chegou a 39,5%. Olhando do ponto de vista da expectativa futura de curto prazo, para quem quer investir olhando 1 ou 2 anos à frente, a expectativa para o futuro próximo é de continuação no crescimento sustentável e rentabilidade, expansão responsável da carteira de crédito e aprimoramento da eficiência operacional, que é esse índice aqui que está em 39,5%. Não está entre os melhores, né, mas a recomendação do Banco Central é de 60%.
Quando está em torno de 40%, a gente entende que o banco está bem. Então ele está em torno desses 40%, o mercantil, portanto, aqui para fins do que a gente avalia no canal, está em condição aí que a gente entende como interessante. O retorno sobre patrimônio líquido, 28,2%, o retorno sobre ativo, 2,3%. Basileia e índice de eficiência, que nós já vimos. E aqui embaixo, ainda contamos com boas provisões aqui de 437 milhões. E assim nós podemos atualizar a nossa tabela de projeção, fechamento de 2024 no Banco Mercantil. Então, na nossa projeção, aqui pode chegar a 726 milhões em lucro líquido. Veja que está bem acima aqui de todos os anos, desde 2019 até 2023. Se distribuir aqui 30% do valor, ou seja, o payout, atualmente o banco distribuiu um pouco mais de R$1, então se ele distribuir perto do que já vem distribuindo, ele pode finalizar, ele tem ainda um último anúncio a fazer, chegar a R$2,08. O preço da ação, enquanto eu estava fazendo esse vídeo, estava em R$40,29, representando aqui quase 2,15 vezes, né, o valor patrimonial por ação. E se pagar esses proventos, vai chegar a um dividend yield aqui de 5,18%. Não é o dividend yield que nós buscamos, de 6%, mas a gente precisa considerar aqui também o crescimento, a evolução do banco, e se é possível que a um preço atual, lá no futuro, a gente acabe chegando nesses 6%. Mas eu não apostaria muito nisso, até porque, em termos de bancos, né, um PVPA de 2,15%, eu acho que é talvez o PVPA mais alto que nós temos mostrado aqui no canal. Normalmente os bancos ficam ali em torno de 1, abaixo de 1. Pelo mesmo caminho, vamos falar aqui do Banesp, Banco do Estado do Espírito Santo, também com base no IFRS. No trimestre, o lucro líquido chegou aqui a 137 milhões, 55,9% em relação ao mesmo período de 2023. Com relação ao lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses, chegou a 403 milhões. Também apresentou um crescimento na carteira de crédito, com destaque para o aumento de 20,5% em 12 meses da carteira de crédito de clientes. O total de ativos chegou aqui a 37,5 milhões, o patrimônio líquido 2,207 na verdade, mas isso aqui é um número que a inteligência artificial capturou para mim. O lucro líquido dos primeiros 9 meses, 311,7 milhões. Também aqui, interessante, olhando para o caixa, que chega a 9 bilhões e meio. Como destaque, o índice de Basileia chegou a 14,10. É um bom índice de Basileia, mas você viu lá que deu 16, né, no mercantil, então tem uma diferença ali, mas na verdade está um bom patamar, já que a recomendação, como eu disse anteriormente, é de 11% do Banco Central. A carteira de crédito e clientes totalizou 14 bilhões, são bancos até um pouco parecidos, crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Está falando aqui de terceiro trimestre de 2023. O banco atua em duas linhas de negócio, atacado e varejo. Olhando aqui para as demonstrações contábeis, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, apresentou aqui um resultado sólido no terceiro trimestre, lucro líquido de 228, quase 229 milhões, um crescimento de 45,4%. A diferença entre IFRS e o BRGAP é, na verdade, aqui tem mais efeito caixa, no outro tem mais efeito contábil. A perspectiva atual é positiva, e aqui está o que se levanta, né? Lucratividade robusta, nós vimos agora há pouco, solidez patrimonial, olhando aqui para o Basileia, qualidade dos ativos, o índice de inadimplência superior a 90 dias permaneceu em 1,8, veja, bem baixo aqui, do Banesp, parecido assim com o Banrisul, né? Ele, na verdade, seria melhor se comparado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A eficiência operacional, 42,4%, está ali perto dos 40%, então a gente entende como uma boa eficiência operacional. Na expectativa futura, de curto prazo, expansão da carteira de crédito, o banco deve continuar expandindo sua carteira de crédito de forma prudente, buscando oportunidade em segmentos com menor risco e maior rentabilidade. Melhora da rentabilidade, aqui buscará sua rentabilidade por meio da otimização na margem financeira, do controle de custos e da diversificação de receitas. E fortalecimento da presença digital, isso aqui vai aparecer praticamente em todos os bancos atualmente, porque é quase que um mantra dentro do segmento. Os principais indicadores, retorno sobre o patrimônio líquido, 17,9%. Eu normalmente não comento, né, mas uma margem financeira aqui de 497 milhões. O retorno sobre ativo 1,1, quando está acima de 1 para bancos a gente considera interessantíssimo. Basileia e eficiência eu já mencionei. Cobertura 78,4%. Total de provisões 467,7 milhões. O Banestes é um banco que faz pagamentos de dividendos mensais. Veja que em 2022 aqui pagou 58 centavos, ano passado 63, mas esse ano
já praticamente encerrados os pagamentos, vai ficar aqui em 36, quase 37%. A gente estima no final do ano um lucro líquido de 415 milhões, estando nesse momento a ação cotada a R$ 8,68. E veja que o PVPA bem melhor ó, que o do Banco Mercantil, 1,21. Nesse patamar aqui a gente entende que a ação não está nem cara nem barata, mas a gente consegue enxergar aqui ó, que o dividend yield para esse valor pago e o preço da ação, 4,24%. Está bem abaixo dos 6% que nós procuramos. Olhando agora para o banco Pine, também seguindo aqui, no caso, o IFRS, esse aqui é um banco que eu não tenho marcado para dados fundamentalistas, aquela tabela que eu faço no final. Isso porque, como é um banco, vou mostrar aqui quais as razões que eu ainda não tinha tocado nesse banco, mas vamos pegar algumas informações interessantes aqui. O Banco Pine ele apresentou lucro líquido do trimestre aqui de 68,1 milhões e um aumento de 21,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O banco apresentou crescimento na carteira de crédito com destaque para o aumento de 48% na carteira de crédito expandida em relação ao exercício de 2023. Aqui é porque os dados que ele acabou pegando pela inteligência artificial foram os dados de 2023, mas eu atualizei aqui. Então os ativos chegaram a 25 bilhões, o patrimônio líquido 1,17 bilhões, o total de receitas no ano passado, nos primeiros 9 meses, foi de 1,7 bilhões, agora um pouco mais de 2 bilhões. E o lucro líquido dos primeiros 9 meses de 197,6 milhões. Então, nesse caso aqui eu não tenho projeção para o final do ano, porque eu não tenho a tabela dos indicadores fundamentalistas para esse banco. O índice de Basileia, em 30 de setembro, 13,94, está acima dos 11. A carteira de crédito expandida totalizou 3,6 bilhões e o banco atua em duas linhas de negócio, atacado e varejo. Nesse caso dá para comparar com o Banestes e também com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E agora também para o Banco Pine, obedecendo as demonstrações financeiras como relação de forma mais comum, demonstrações contábeis como relação de forma mais comum aceitas no Brasil. Relevante aqui, ó, o período foi marcado pela contínua diversidade de negócios, pelo atingimento de recorde de lucro no período e pela melhora expressiva da rentabilidade do banco. Então, perspectiva atual, positiva. Vamos dar justificativas. Recorde de lucro, que nós vimos, melhoria da rentabilidade, o retorno sobre patrimônio líquido de 24,3% e o retorno sobre ativo de 1,3%. Expansão da carteira de crédito expandida atingiu 13,6%, 3,6 bilhões na realidade, um aumento de 48% em relação a setembro de 2023. Também tem aqui a qualidade da carteira de crédito, porque 96% dessa carteira está classificada com um rating aqui, um rating alto. E também tem rating positivo, as agências SP e Moody's atribuíram ratings positivos para o Banco Pine. Expectativa futura de curto prazo, a expectativa futura de curto prazo é de continuidade de crescimento. Também parecido, né? Os bancos no geral. Então por aqui não é o caminho assim que nós mais queremos fazer a distinção. Mas aqui ó, o retorno do seu patrimônio líquido, 24,3%, nós já vimos, o dos ativos 1,3%, o índice de Basileia 14,6%, eficiência 32%, então é o mais baixo de todos que nós vimos até agora, inadimplência de 90 dias, só 1,3%, então realmente está confirmando a boa qualidade da carteira de crédito. A questão do Banco Pine é a seguinte, você dá uma olhada aqui, ó. Esses aqui são os dividendos que foram pagos, tudo que está marcado pelo menos aqui no site do Status Invest. Dê uma olhada aqui, ó, 2016 foi quando pagou proventos, a última vez, antes de vir a pagar no ano passado, em 2023. Então veja que é um tempo bastante considerável. 6 anos sem pagar proventos. E aí nós precisamos identificar por que isso não aconteceu em 6 anos. E você está vendo nessa linha do resultado que eu deixei marcado o lucro líquido, mas o que nós queremos ver é o tempo pretérito. Então a gente consegue enxergar aqui, isso na marcação anual, que é um banco que teve prejuízos aqui no seu tempo pretérito, como acontece aqui ó, em 2000 e... Me antecipei na marcação. Em 2016, 2017, 2018, 2019, vejo que são sucessivos prejuízos, só retornando a ter lucro no ano de 2021. Então tem um histórico aí que não está entre os melhores para o Banco Pine. Comparando o banco a banco, quem fez o prêmio foi o Gemini, então veja aqui, tem umas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, o melhor ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Quem tem o melhor ROI é o Banco Mercantil. Quem tem o melhor retorno sobre ativos é o Banco Mercantil. Quem tem o melhor índice de Basileia é o Banco Mercantil. Quem possui o melhor índice de eficiência é o Banco Pine atualmente. Isso talvez porque a gestão dele tenha sido mais eficiente a partir do momento que deixou de dar prejuízo. Quem tem o melhor índice de inadimplência também é o Banco Pine. E o crescimento da carteira de crédito mais significativo está aqui também no Banco Pine.
Todas essas análises dos indicadores, elas estão colocadas aqui, eu só fiz ali de uma forma mais rápida, mais resumida para você. E eu acredito que na parte do ordenamento dos bancos, ou seja, colocar em ordem, então o Banco Mercantil apresenta o melhor desempenho em termos de lucratividade, rentabilidade e eficiência operacional, além de uma perspectiva muito positiva para o futuro. O Pine destaca no crescimento da carteira de crédito, qualidade dos ativos, eficiência operacional, com uma perspectiva positiva para o futuro. O Banestes apresenta resultados sólidos, mas com indicadores de rentabilidade e eficiência inferiores aos outros dois bancos. A perspectiva futura é positiva, mas com desafios a serem superados. E agora sim, você tem condições de olhar para esses três e ver o que melhor se coaduna com a possibilidade de colocar na carteira. Aqui está uma breve olhada sobre esses bancos e você agora tem a oportunidade de escolher o seu. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.